Aleluia, glória a Deus. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 23 minutos. Eu convido você a ficar agora comigo por 1 hora, né? Desculpa o atraso, gente, mas já estamos aqui, né? O importante é que nós já estamos aqui ao vivo. Eu quero que você divulgue com o maior número de pessoas que você puder essa transmissão e que Deus fale muito ao seu coração. Amém? Me ajude a divulgar para chegar ao maior número de pessoas e que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite de segunda-feira, dia 22 de julho. Dia 22 de julho. Que o Senhor faça coisas maiores por ti, te surpreendendo muito além do tempo, muito além dos episódios, muito além da sua rotina, muito além do que está acontecendo. Que a mão de Deus se estabeleça de uma forma muito plena, muito certa. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você nessa transmissão. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa transmissão ao vivo. Você pode agora mesmo já começar a me ajudar a divulgar. Me ajude a divulgar para o maior número de pessoas que você puder. E a paz do Senhor para vocês, gente. Falar aqui com vocês um pouquinho, né? Antes da gente entrar na ministração, tem também uma pequena canção que eu quero louvar. Como é que vocês estão? Ana Paula está dizendo que quinta é o aniversário dela. Desde já, que Deus te abençoe, Ana Paula, viu? Um feliz aniversário. Eu estou logo dizendo, né? Porque vai que no dia o pastor que está bem ocupado não consegue nem responder a Ana Paula, pelo amor de Deus. Eu estou logo deixando meu parabéns aqui. Meu feliz aniversário para você. Muitos bens, né? A gente fala parabéns, eu falo muitos bens para você, Ana Paula. Eu amo a sua vida, viu? Que Deus faça coisas maiores sobre você. Tem mais alguém aniversariando hoje ou nos próximos dias? Fala aí também. Também amo você, Maria de Nazaré. Eu amo a vida de vocês, gente. É linda a união que Deus faz, né? Tem coisas que só Deus faz, e eu vejo isso nitidamente sobre a vida daqueles que têm aqui me seguido, têm estado comigo. Deus abençoe também. Gente, Pai do Senhor, Larissa Scofield. Lara, Deus te abençoe, amo a sua vida também. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Que o Senhor faça coisas lindas sobre nós nessa noite de segunda-feira, gente. Segunda-feira. O Tó tá por aqui. Cadê o Tó? Hein, Tó? Tentar mostrar ele para vocês antes de entrar. Se der tempo, né? Que eu já quero começar para a gente não perder tempo. Mas, na oportunidade, eu já quero declarar em nome de Jesus que a sua semana vai ser uma semana abençoada, vai ser uma semana diferente, vai ser uma semana cheia de Deus. Seu adversário, seu mundo, seu cotidiano, ou se até mesmo você fazendo aquela análise do dia, e você já percebe ou sente aí que, Gustavo, não sei não se vai ser um dia bom, tem muita coisa contrária acontecendo, e não vem com esse pensamento não, nem deixa isso se idealizar para você, porque essa é a visão maligna, contrária do inimigo, para tentar a todo custo tirar de você uma centralização maior do que Deus pode fazer. Você sabia que realmente existe esse negócio de pensar negativo, de começar a semana negativa, de começar a olhar e vai ser a mesma coisa, e aí acaba sendo porque você está profetizando isso, você está se permitindo passar por isso. Então, mesmo que o episódio agora seja de dor e você diga, Gustavo, eu não estou vendo Deus agir, Deus não está fazendo nada, Deus não está mudando nada, eu quero que você profetize, continue profetizando. Uma das coisas muito claras que eu tenho falado muito para Deus nesses dias é, Senhor, cura o meu corpo, a minha alma e a minha mente, para literalmente centralizar a visão do que somos. Nós somos também trino e uno. Deus, né? Deus, literalmente o nosso Pai, Ele não é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos. Nós somos trino e uno, corpo, alma e espírito. Nós também somos trino e uno, corpo, alma e espírito. Então, uma das coisas que você precisa centralizar e pedir a Deus, diante de todo o caos, diante de tudo que você possa estar enfrentando, peça a Deus para centralizar sobre você, diante de você, a bênção dele. Não deixe que isso se afugente de você. Não deixe que nada seja contrário ao que já está determinado em Deus por você, em favor de você, em favor da sua vida, da sua história e de tudo que Ele vai fazer, porque Ele é muito, muito maravilhoso para ir além das circunstâncias. Você que está aqui agora precisa entender
Você não pode dar 2 passos, 3 passos na frente, se Deus não estiver com você. Se você teimar e fazer do seu jeito, você vai se machucar. Você vai passar pelo processo que você não quer passar. Vai enfrentar o que você não quer enfrentar. Por quê? Porque você está vivendo um processo que Deus não quer que você viva, não quer que você passe, sem que Ele esteja na tua frente. Se Deus estiver na tua frente, independente do caos que está a vida, do que está a tua rotina, do que está acontecendo, Ele manietará a fúria e a força contrária do valente, para ainda te colocar de pé. Tem pessoas que vivem uma repetição, né? E elas podem até achar que estão solitárias, sozinhas, porque a vida delas parece tudo tão igual, tudo tão embaraçado, tudo tão fora do lugar. Gustavo, será que Deus tem algo comigo? Porque olha para mim, eu estou vivendo a mesma história, eu não saio disso, a minha vida é isso, não apareceu ninguém, não apareceu isso, não aconteceu aquilo. E aí você olha em volta e fica imaginando um cenário contrário diante de toda essa situação. Só que se Deus já te colocou dentro de uma contrariedade e te permite viver essa contrariedade, Ele quer que você continue esperando nele. Sabe, uma das formas muito claras, que até agora a Estrela está perguntando, a Soraya Estrela está perguntando para mim, quando saber se Deus está à frente? É quando você já não faz mais a sua vontade. É quando você está com as mãos aqui entrelaçadas uma com a outra para não agir por conta própria. É quando você já não pensa por si mesmo, e isso pode embaralhar muito o teu conceito de vida, pode embaralhar muito os teus pensamentos, pode ofuscar e trazer uma dor por dentro, porque você vai se sentir limitada e limitado no momento. É como se você estivesse ali, pode fazer alguma coisa, mas não faz. Sabe por quê? Porque você saiu do controle, deixou ele nas ordenanças de um campo, de uma vida diária, de uma situação que agora não está cabível a você resolver. A gente precisa entender que existem algumas coisas que não estão mais cabíveis ao teu conceito, cabíveis ao que você assemelha, ou continua, ou tem a base de vivência do que é para fazer e do que tem que ser. Não é mais do seu jeito. Agora é diferente. Agora esse processo está nas mãos de Deus. E quando Ele está na frente, não é que você se sinta impotente, né? A pessoa pode até olhar agora e dizer, pastor, eu estou impotente. Eu não tenho nada do que fazer. Existem situações que aparentemente te colocam em uma situação de impotência mesmo. Parece que você está impotente. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu a doença, porque Deus permitiu o desemprego, porque Deus permitiu o termínio. Existem algumas perdas que parecem inevitáveis, mas na verdade é Deus tomando a frente, deixando você ali literalmente só aguardando e esperando. Eu sei que esperar é diferente de descansar, sabia disso? Esperar é diferente de descansar. Tem gente que sabe muito bem isso, que é muito complicado esperar e descansar em Deus ao mesmo tempo. Mas uma das coisas você tem que se conformar, tem que fazer isso, abrigar no coração com toda certeza e veemente lutar contra os episódios e as circunstâncias mais dramáticas que decorrem no teu consciente. É lógico que quando você vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro, aí você pensa no decorrer do dia, da semana, do que está acontecendo, em coisas que tem acontecido com você, dentro desse episódio e dentro da margem do que você está passando, diante do que Deus está permitindo, diante do que é necessário em sua vida. Uma das coisas mais claras e plausíveis eu vou dizer agora: você não vai morrer, não vai ficar à deriva e não vai ficar à mercê da sua própria sorte. Não vai continuar vivendo ou passando por circunstâncias tão repetidas, tão ultrajadas de incerteza, de medo, de dor, o caos que se levantou, tudo que veio contra você, tudo que está acontecendo agora, não é para que você morra, porque nadou tanto, porque lutou tanto e agora vai ficar do jeito que se encontra. É para você deixar realmente Deus na frente de tudo, é para você deixar Deus na frente de tudo, e isso pode gerar dentro de você um sentimento de impotência, como eu falei, mas na verdade você está garantindo, deixando deliberadamente nas mãos dele e declarando: eu não posso mais agir por conta própria, eu não posso mais fazer do meu jeito, eu não posso fazer no meu vão conceito, eu não posso agir de acordo com o que está na minha cabeça. Então Deus, ele começa a fazer,
e começa a mudar o que é preciso. E quem sabe o desmoronar de Deus seja o reconstruir dele. E quem sabe o vendaval que Deus permitiu seja a bonança que logo após virá. Quem sabe agora a chuva que cai e que está banhando tudo, alagando tudo, está causando uma tempestade, seja também águas cristalinas que Ele faz descer. E você está vendo apenas como uma grande tempestade, como grandes águas que advêm. Existem coisas que na relatividade parecem um grande naufrágio, um grande desequilíbrio, uma grande dor momentânea que parece que nunca mais vai sair. Mas Deus está usando tudo isso. Comanda a saia em favor dos seus. Então você que está agora me escutando pode dizer: pastor, isso eu não sei se vai mudar. Pastor, eu não sei se isso eu vou conseguir. Pastor, eu acho tão difícil isso acontecer, porque agora o meu coração está desanimado, porque agora eu não consigo entender, porque Deus ainda não fez. E Deus, Ele vai te orientar no meio do desatento, no meio das situações que geram um descontentamento. Ele vai agir diante das percepções mais fragilizadas do seu cotidiano. Existem percepções fragilizadas, é quando a gente se sente impotente pela doença, pelo medo, pelo desemprego, pela dor, pela ineficaz da vida sentimental. Quando a vida sentimental ela não é eficaz, quando você percebe uma ineficiência na vida, quando você tenta viver um dia após o outro, mas sabe que tem um índice enorme de erro na tua vida, porque tem algo que nunca andou para frente, tem algo que nunca andou para frente, e você sempre se pergunta: será que isso é para mim? Será que isso Deus vai fazer? Será que realmente isso pode mudar, acontecer? E Deus jamais brincaria com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Deus jamais permitiria que uma repercussão de graça, de promessa, de palavra, de alegria se repercutisse através de uma profecia, de uma palavra, apenas para depois frustrar o teu coração. Então você que está vivendo um processo que depende mais de Deus do que dos homens, não olhe para esse processo imaginando uma catástrofe enorme, uma avalanche, uma tsunami. Entenda que Deus está com você no meio dos processos mais complicados da sua vida, no meio dos processos que geram mais inquietude, medo, diante do seu coração. E saiba, acima de qualquer coisa, que você não nasceu para viver uma vida por meia banda, uma vidinha qualquer, numa circunstância qualquer. O que Deus fará por você mostrará que Ele sempre esteve contigo, sempre esteve do seu lado, sempre esteve no seu caminho. As circunstâncias mais desastrosas podem ser também uma intenção direta, interligada a um processo maior, que vem condicionado com o dedo, com a visão de Deus ao teu respeito. E tudo que Ele fará não é para causar danos, é para manifestar a glória dEle como nunca em toda a sua vida você viveu. É para manifestar a glória dEle e a força dEle como você nunca em toda uma história poderia ter vivido. Você viverá o que Deus tem para você, não porque a média do tempo, a curto ou a longo prazo, você está aí esperando, mas é porque um dia Ele prometeu. E Ele sabe o que é necessário para mudar, contextualizar, e levando no comando, saiba fazer com que você viva a vida em excelência que Ele tem para você. Vamos começar a divulgar essa transmissão. Eu quero pedir para as mais de 100 pessoas que já estão aqui a começar a divulgar enquanto eu coloco no texto, na palavra revelada. E você que está aqui vai divulgar essa transmissão, avisando para mim que divulgou com umas 30 pessoas, 20 pessoas. Vamos fazer isso agora, já que quanto menos eu apareço aqui no Instagram, existe um processo aqui no Instagram, ou melhor, existe uma queda súbita de audiência que ele não entrega para todo mundo, por mais que a pessoa tenha um sininho ativado. Tem gente que tem que entrar no Instagram, tem que ser avisado também. Então eu quero que você faça isso agora. Enquanto isso eu vou colocar aqui o texto de revelação, e eu quero que você me avise que já divulgou essa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe muito, que Deus fale ao seu coração, que Deus realmente, se revele a você nessa noite de segunda-feira. Que o Senhor fale muito ao seu coração e se revele de uma forma profunda para você. E que Deus faça isso, não apenas para te gerar mais certezas, mas para também tirar o medo de você,
tirar todo o sentimento de covardia, de desespero. E eu sei que Deus é poderoso para cumprir, para agir e para fazer com que coisas maiores aconteçam diante da sua vida. Hoje a gente vai falar sobre medo, sobre esse sentimento tão negativo que por muitas vezes você acaba enfrentando e passando. O medo do amanhã, o medo daquilo que você ainda nem viu, nem sabe, mas você tem medo. Medo de circunstâncias. Você sabia que tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo do amanhã, medo de um diagnóstico, tem gente que tem medo de uma conversa, tem gente que tem medo de estar em um certo ambiente, tem gente que uma complexidade gera esse transtorno psicológico, emocional e acaba ultrapassando para a vivência da vida, da pessoa mesmo. E a pessoa ela não consegue sustentar uma positividade, uma graça que vem de Deus, a fortaleza da promessa e da palavra. Já imagina alguém que recebeu uma profecia, escuta isso, alguém que recebeu uma profecia de Deus, e essa pessoa ela está complexionada agora, generalizada com tantos medos, com tantas questões contrárias em sua vida, e ela aparece aparentemente, ela está pensando mais no medo, na circunstância do momento, do que naquilo que Deus falou. Acontece muito de alguém que agora está aqui ao vivo, saber que Deus está no meio do episódio, no meio da circunstância que pode ser arrasadora, devastadora, pode ser contrário, você tem medo, você tem inconstância dentro de você, porque tudo isso reflete também a uma vida mascarada de incertezas, de medo. Então, por muitas vezes, a pessoa está na igreja, ela tem um experimento ali, real, até com o Espírito Santo. Ela está vivenciando, ou pode vivenciar, coisas maiores com Deus. Ela está em um domingo a outro, sempre ali, mas ela tem complexidades dentro dela. E essas complexidades, elas literalmente ultrapassam a margem da fé dela, das certezas espirituais, ou daquilo que Deus falou ao seu coração. E isso gera uma intranquilidade muito grande. Isso acaba atrapalhando a rotina, atrapalhando a vivência do dia a dia, do que ela precisa ver, do que ela precisa receber, das coisas que precisam acontecer. E Deus está agora aqui usando os meus lábios para te dizer que você precisa colocar a sua fé e as certezas do que Ele falou ao teu respeito, muito além do medo, muito além da dor, muito além do que você está enfrentando, das circunstâncias contrárias, do que vem até você, porque dentro desses parâmetros, é lógico que o adversário, ele vai ver essa circunstância como um desafio grande. Você se verá diante de um terreno, de um campo minado, e por muitas vezes vai achar no descontentamento de que você não é capaz de passar por esse episódio, que você não é capaz de passar por esse processo, que você não é capaz de passar por essa situação. E Deus, Ele está te preparando para você passar por todas as situações que são precisas, para você enfrentar tudo que é necessário, de cabeça erguida, entendendo o processo de Deus diante da sua vida, entendendo o que Deus pode fazer mesmo diante de contrariedades diante de você. E essa questão não está interligada só ao que os outros veem, o que os outros pensam, o que os outros analisam ou sentenciam sobre você, mas é aquilo que no seu íntimo você sabe que é ou não é capaz de fazer. Então existem pessoas que se sentem incapazes de irem além, ou fazerem para Deus, ou chegarem aonde tem que chegar, por conta dessa incredulidade gerada através desse sentimento tão negativo, dessa circunstância tão embaraçosa e desse episódio tão repetido na vida. Quando você vive repetições e circunstâncias que não mudam de uma hora para outra, ou quando você recebe um diagnóstico ruim, ou quando algo acontece no seu íntimo, quando muitas coisas ficam invasivas fora da tua complexidade, da generalização positiva do que Deus vai fazer, é lógico que o adversário usará todo esse cenário contra você. É lógico que todo esse cenário será ultrajado, interligado a um cenário de horror, de luta, de guerra, de tensões emocionais, psicológicas, mentais sobre você, porque tudo isso também pode ser usado contra você, porque você sabe que agora nesse momento você é carne, você está num corpo carnal, você tem emoções,
emoções, você tem sentimentos, existem coisas que agora são uma grande implicação. Alemã, Jacob, sabe, o inimigo usa essas circunstâncias e essas tensões contra você, porque sabem que isso pode gerar um maior agravo na mentalidade, um maior agravo de cobrevar a sebra nos seus dias, no que você agora vê em potencial e não ainda entende, porque não consegue fazer ou executar ou viver o que Deus tem para você. Eu profetizo em nome de Jesus agora, lemando cobre a sebra, que toda covardia vai cair por terra, que todo sentimento embaraçoso de medo, de dúvida, de tensões vai ser de coblemada, soubecando a saia derramar, lançado por terra, e Deus fará sobre você algo maior. Eu profetizo em nome de Jesus que você passará dessa etapa para outra com a cabeça erguida e entendendo de coblemada a sebra, que não é o que o teu pensamento diz, é o que Deus diz, não é o que está calculando, recalculando, disseminando desinformações e setas malignas que vem na tua cabeça. Não é isso, é o que Deus falou. Então, por mais que todo pensamento seja ruim e por mais que tudo venha na sua mente para tentar contra você, para te abater, para te cansar, para te desvanecer, a mão de Deus é maior, bem maior do que todos esses episódios. Salmos 55, versículo 4 e 5 diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Aqui a gente vê o salmista declarando que nos momentos mais complexos da vida dele, ele sentiu o coração dele acelerado, ele sentia pavores diante da sua rotina, da sua vida. Isso está dizendo sobre um ataque, uma crise de pânico, de medo que o salmista teve na vida dele. O temor e o tremor dominavam ele por conta dos pensamentos que ele tinha, pelas coisas que aconteciam diante dele, do que estava acontecendo no episódio da sua vida. Então, por essa razão, o medo tomou conta dele. E quando você passa por episódios aonde as circunstâncias, o agravo vem sobre o corpo, sobre o coração, os pavores que vêm sobre a sua vida, naquilo que não aconteceu ainda, é lógico e é certo que o adversário usaria ou está usando toda essa tensão contra você. E quando à margem do que o inimigo tenta, ou na margem do que está acontecendo, é tentado contra você, você precisa limitar as ações contrárias do maligno e do que vem contra você. Sabe por quê? Porque a visão agora é tentar prejudicar o teu posicionamento espiritual. A visão clara é tentar prejudicar aquilo que você tem colocado em visão diante de Deus. É prontamente certo que o que você está enfrentando e vivendo, pode gerar um pensamento contrário, obstruído ou até intencionado pelo que você viveu no passado. Mas é essa a intenção maligna do inimigo, é essa potestade maligna do inferno que tenta contra você para gerar um grande agravo, uma grande tempestade, para tentar gerar uma generalização de medo, de dor, de circunstâncias contrárias. Porque se isso acontece agora, e se você não consegue viver o que Deus tem para você, e se tudo ainda está contrário à margem dos seus olhos, tudo isso acontece por um fator muito certo. O inimigo tenta limitar você, tenta paralisar você, as circunstâncias tentam te paralisar, e tudo tenta cobrar a sebra contra você, porque sabe que se você continuar caminhando, mesmo com a dor, mesmo com as situações dramáticas da vida, mesmo com as circunstâncias fora do controle, Deus se movimentará, fará com que os céus de quebra-sebra se movam ao teu respeito, fará com que a nuvem da Shekinah dele divina pouse sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família, e aquilo que vem de sebra para não acrescentar, ele fará questão de retirar, e nada ficará como está agora. Sabe por quê? Porque quando você enfrenta certas tensões, e quando tudo isso acontece, não é para generalizar o pânico, o medo, não é para que você viva uma vida decorrida de incertezas,
Não é para que você passe por um processo a outro sem entender porque Deus permitiu. Eu sempre entendo muito bem que para configurar, ou para personificar, ou para atribuir algo a alguém, a um indivíduo, Deus permite ele passar por tensas batalhas, por tensas situações. Seria tão lógico e tão certo Deus te entregar algo sem antes você experimentar a batalha árdua por este algo. Seria tão interessante, né? Deus te permitir viver o que você está querendo tanto viver, sem antes experimentar os bloqueios, as dificuldades e as tensões do seu cotidiano que te elevam a acreditar nele quando tudo está em baixa, quando o nível está tão baixo, quando tudo está tão contrário, quando as pessoas não te apoiam, quando você tem apenas a ele para te colocar de pé no meio de uma insustentabilidade. E quando Deus sustenta alguém no meio de uma forma, em um parecer tão contrário, onde ela se sente insustentável, é porque Deus tem algo maior e mais claro e mais amplo para fazer. Não é apenas a profecia sendo cumprida, não é apenas o filho voltando para casa, não é apenas o sonho sendo gerado, a cura chegando, o milagre acontecendo, a porta se abrindo. É o maior impacto que Deus quer fazer diante da vida desse indivíduo, na vida dessa pessoa que precisa experimentar o que Deus tem, o que Deus pode fazer no meio das circunstâncias contrárias da sua vida. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te falar que Deus pode permitir que os bloqueios e a generalização do medo estejam aí, a pauta da sua vida. Deus pode sim permitir que circunstâncias contrárias invadam a sua rotina, ao ponto de gerar um sentimento de intimidação. Muitas das vezes dá até vontade de recuar, de voltar atrás, de ficar no seu lugar, de não querer mais nada, de não querer mais se posicionar diante disso. Mas não é para isso que o Senhor te chamou. Quando o Senhor te chama diante dos episódios e das circunstâncias que tentam despersonalizar o que você é diante dele, Ele quer que você lute contra esse sentimento. O maior agravo que o inferno, que o cotidiano, que o mundo e que a sua mentalidade pode ofuscar e tentar agora, nesse exato momento, circunstanciar dor e tristeza, é te fazer despencar no meio de uma certeza tão clara, que é uma promessa vivificadora feita pelo Deus de Israel. Quando Deus ele promete algo, vai além das circunstâncias, dentro da margem do que você não sabe, dentro das perspectivas que você desconhece, dentro de uma visão de que pode gerar medo, inconstância, dúvida. Mas quem prometeu? Quem falou? Não foi homem, não foi carne, não foi sangue. O cenário pode ter sido mudado, as circunstâncias podem ter tirado algumas pessoas, alguns lugares podem ter sido modificados, ou quem sabe você nem pisa mais em certos lugares. Mas tudo que Deus está fazendo não é para gerar um descontentamento, um medo desenfreado, aonde a pessoa vai viver em um quarto fechado, aonde a vida dela acabou, aonde ela está com medo do amanhã, aonde ela está com medo da doença, do problema, do desemprego, da falta do amor, da falta da família. Deus está dizendo agora que eu sou o Deus da sua vida, e eu tenho o controle sobre a palma das mãos, eu tenho um mover poderoso para fazer, eu tenho a força para te mover, para viver algo muito maior, muito além do que está à vista dos teus olhos, porque eu sou o teu Deus. Então, quando Deus ele fala ao seu coração que por mais que você não esteja vendo, eu sou poderoso para cumprir. Essas promessas precisam estar interligadas a você fora do tempo, fora do contexto. Por mais que tudo esteja fora da conexão. Gustavo, não tem nada conectado aqui. Eu não estou entendendo porque Deus está permitindo. Eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso, porque Deus me colocou nessa situação, porque existe esse agravo na minha vida, porque Deus permitiu essa luta, essa batalha. Todas as coisas estão acontecendo com um sentido mais amplo e maior, para te elevar, te posicionar, te recolocar, ou obstruir, tirar, destruir, substituir. Mas algo Deus vai fazer para que o medo não gere uma complexidade absurda diante dos teus dias. Você não pode viver à margem do erro, do medo, das circunstâncias, ou de quem está te ameaçando, ou do que é a ameaça geral, global contra a sua vida.
Você não pode viver à mercê do que agora acontece, do que vem contra você, do que o adversário tenta 2, 4, 10, quem sabe muitas vezes, quem sabe agora nesse processo, nesse episódio da vida, sempre está acontecendo repetidas vezes, ameaças que vêm contra você. Essas ameaças podem ser de alguém, podem ser de uma porta que quase está se fechando, de um casamento falido, de um relacionamento, de um diagnóstico médico, de situações que estão te ameaçando e você está recuando, você está tendo medo, você está tendo incerteza, você está gerando dentro da sua cabeça que realmente é isso, que não dá para você viver, que isso não vai acontecer. E Deus manda eu te dizer: lembra-te da promessa que eu te fiz. Lembra-te da promessa que eu te fiz. Não mais a medicina, o médico falou isso, mas o meu trabalho, isso aconteceu na minha casa, eu recebi esse telefonema, me falaram que isso... Deus manda eu te dizer mais uma vez: lembra-te da promessa que eu te fiz, lembra-te do que você é para mim e do que eu posso fazer por você. Que na alemando, no comende viária sobecanda soberana, nada vai te paralisar. Existe alguém aqui que se sente paralisado agora, porque tudo que está acontecendo está te deixando muito mal, por dentro, por fora. Quem sabe essa é a visão, essa é a visão tão clara que o inferno, que o mundo gostaria que você tivesse. Mas Deus manda te dizer: eu vou te dar condições de sair desse ambiente, de sair dessa situação, de se mover como você estava se movendo, de como a sua vida era muito, muito bem mais feliz do que hoje está acontecendo. Eu vou fazer com que você tenha razões para se colocar de pé diante do seu cotidiano, para se colocar de pé diante das guerras que estão acontecendo diante de você, dos episódios que você não entende, mas eu tenho permitido por amor a você. Diz o Senhor: tem calma, porque eu vou agir com a minha mão poderosa, eu vou agir com o meu braço forte, e vou fazer a sobrecandaia, que você veja o meu operar e o meu mover diante da tua vida. Tudo que está acontecendo agora é para algo tão claro e tão nítido, que você vai agradecer a Deus pelas certezas que hoje você não tem. Você vai agradecer a Deus pelo amanhã que você não vê, mas Ele fez a intervenção. Tem coisas que na sua vida Deus permitiu acontecer, porque Ele saberia, Ele sabe muito bem, que gerariam diante da tua vida um grande bloqueio futuro. E isso seria usado pelo inferno, contra você. E isso que ele permite está interligado a paralisações que ele faz, não para gerar o medo, não para gerar a dor complexa, não para gerar distúrbios do sono, da vida, da rotina, mas para que você entenda que ele fez uma intervenção no meio da dor. E diz o Senhor: se não fosse eu gerando isso, aonde você estaria? E se não fosse eu permitindo esses episódios e permitindo o que aconteceu e o que veio, continuaria vivendo no engano. Continuaria vivendo no engano. Por essa razão, eu tive que fazer, permitir acontecer, para sarar a ferida da alma, para fazer aquilo que você em oração tanto me pediu. Tem coisas que você pediu. Tem alguém aqui, eu vou falar dessa forma para você entender. Alguém aqui pediu tanto a Deus, você se sentia tão, a pessoa tão presa, e você não conseguia ter a motivação certa para dar um fim em algo que só estava te deixando doente, te deixando muito mal. E aí Deus permitiu acontecer de uma forma que tu não queria, de uma forma que você não gostaria, mas Ele permitiu. E quando isso aconteceu, gerou sobre ti um medo, um pânico, uma dor. Gerou sobre ti uma complexidade muito grande. Mas aí o Senhor manda eu te falar algo aqui. Imagina se isso não tivesse acontecido. Imagina se você não soubesse, se você não tivesse descoberto. Imagina se nada tivesse te interligado a sair do engano.
E se você ainda estivesse vivendo a mesma história, a mesma vida, se tudo ainda estivesse te interligando a uma visão, a um sentimento, a uma frustração, apenas ao passado, quando o Senhor te deu essas certezas, não foi para que você congelasse, ou viesse a congelar, ou a pensar que tudo agora ficaria desmoronado e acabado. É uma reconstrução. Tem orações que Deus ouviu e você estava em sussurro chorando, a alma gemia pedindo a Deus. Então diz aquele que vive: eu escutei, porque perto eu estou de quem tem o coração quebrantado e contrito. Quando o coração está contrito e as razões podem ser contrárias, e tudo pode ser desestimulador, e tudo pode gerar um caos, um medo, uma incerteza muito grande, porque a gente está falando sobre a complexidade humana. Eu não estou falando sobre um robô magnético controlado por controle remoto. Eu não estou falando de alguém que pode se desligar da tomada e se religar e se reprogramar ou dar um reset. Eu estou falando de alguém que vai dormir com um problema, acorda com a tensão na cabeça. Vai dormir com um problema, mas acorda se sentindo triste porque se lembra do acontecido. Alguém que está aqui e mal consegue dormir porque acorda 1, 2, 3 vezes pela madrugada e pede para Deus para conseguir dormir. Isso está atrapalhando muito a tua rotina e o teu dia a dia. Quando tudo isso te sentenciou e veio e ficou no agravo contra você, é prontamente certo ali que tudo isso está acontecendo para acabar com você, para acabar com aquilo que Deus pode fazer através de você. Eu profetizo em nome de Jesus que quando você se olhar no espelho, você não vai sentir uma despersonalização. Já ouviu essa palavra? Uma despersonalização. O estresse e a ansiedade têm sido tão grande que às vezes parece que você nem se reconhece mais. Parece que é como se você estivesse fora do seu próprio corpo. Eu estou falando com alguém. Parece que tudo isso vai te enlouquecer. Mas Deus manda eu te dizer: eu sou o Deus da sua vida. Você não vai enlouquecer, você não vai morrer. Eu vou te tirar dessas águas profundas. Eu farei você contemplar que eu sou o Deus da sua vida, e que a força e o meu poder sobre ti é maior do que os episódios, do que a rotina, do que o medo, do que a dor, diante de tudo que está te acontecendo agora, diante de tudo que se repete à vista dos teus olhos, diante de tudo, eu sou Deus para fazer por ti. Sabe por quê? Eu me compadeço de ti. Pode um pai e uma mãe desamparar o filho, todavia eu não vou te desamparar. Pode um pai e uma mãe se esquecer do filho, pode, mas eu não vou me esquecer. Não esqueci de você. Imagina alguém de joelhos pedindo: lembra de mim, Senhor. Que quando o medo aflora e quando a preocupação excessiva gera o desgaste da ansiedade, a ansiedade e a depressão andam juntas. Elas ficam bem interligadas, porque se você não muda nada pelo sistema, pela lógica do tempo, do que está acontecendo, logo vem o desapontamento, a dor e a tristeza. Então você sente tudo isso. Tudo está num agravo. Não é que você esteja passando porque é culpa sua, ou porque as circunstâncias te elevam a ter medo do teu amanhã. Você só não pode se entregar a nada disso. E quando eu digo não se entregar a nada disso, é lutar contra isso. É se levantar pela manhã mesmo sem ter vontade de se levantar. É comer mesmo sem ter vontade de comer. É caminhar, é correr mesmo sem ter vontade. É quando você está fazendo a sua rotina e a sua vida, não demasiadamente no que tu está sentindo, mas no que você está crendo no que vai acontecer. Porque se todas as vezes, pelo medo, pelas circunstâncias e
pela aglomeração de coisas que vem até você. Se você agir pela forma que você sente, você vai ficar paralisado. Dentro da complexidade você vai ficar paralisado pelo que tu sente, pelo que está acontecendo. E é essa razão que Deus está falando agora ao seu coração. Você está entendendo? Não é agir pelo que está sentindo, mas é agir pelo que você está crendo. Se você agir pelo que você está crendo, essa ciranda maligna, tempestuosa, unificada com tantas complexidades negativas dentro de você, elas cairão por terra, de alto a baixo, porque tem uma razão mais clara e mais sólida, que te coloca e te mantém de pé. E essa razão é o que Deus tem na sua vida. É o que Deus tem na sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. E eu sei que Deus vai fazer o que é preciso para surpreender quem precisa no momento. Não agir pela impulsividade, porque impulsividade não leva a nada. Impulsividade natural humana não faz nada. Eu nunca vi alguém que agiu pela impulsividade humana, natural, emocional, chegar a algum lugar. A pessoa às vezes até se arrepende, dá uns 2 passos, 4 para trás. Por quê? Porque agiu por impulso natural. Mas quando Deus fala, vai adiante, não tenha medo, Ele se responsabiliza. E Deus vai fazer isso para mostrar que no meio do que é preciso, do que é necessário, Ele é capaz de fazer por ti o que ninguém consegue fazer. Agora, nesse exato momento, pode gerar uma complexidade aguçada de incertezas. Porque Deus prometeu uma pessoa, Deus prometeu uma coisa, Deus prometeu um trabalho, Deus prometeu uma cura, Deus prometeu isso. Nada está acontecendo e Deus continua falando sobre coisas que acontecerão para você. Sobre uma página virada na sua vida, onde você não vai sentir falta, não vai sentir medo, não vai sentir receio de continuar caminhando, de continuar progredindo. Deus fará isso por você. Escuta isso. O Senhor manda eu dizer: quando você for deitar, eu vou tirar essa perturbação, essa agonia, essa palpitação excessiva, essa generalização que vem, que tenta contra você, esse agravo ligado ao seu emocional. Diz o Senhor, eu vou te dar paz ao deitar. E essa paz, diz o Senhor, ninguém conseguirá tirar. Você vai conseguir dormir bem, vai conseguir se levantar no outro dia. Verá a minha glória, verá que eu sou o Deus que cuido de tudo, que sei muito bem do que acontece em tua rotina. Já faz um tempo que eu olho e vejo o que você está enfrentando. Sei do que gera medo, do que gera incertezas diante de ti. Mas diz o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Não gere isso na sua cabeça. Não pense que logo é o pior. Imagina, viver com a atenção ali ligada. Já sabe por que por vezes, eu vou falar para alguém que está aqui. Sabe que por vezes você se sente mal. Sabe que por vezes você sente essa adrenalina, esse cortisol alto no corpo. Sabe porque às vezes do nada você fica inquieto e não sabe o que faz. Pensa que é algum problema, mas tudo está interligado a tanta tensão no teu corpo. E Deus manda eu te dizer agora. Tem gerado tanta preocupação diante da tua cabeça. Tem gerado tantas tantas preocupações. E tudo isso é uma forma maligna, ultrajada na tua mentalidade. Eu não estou aqui espiritualizando tudo, porque eu sei que existe o senso da psicologia. Eu sei que existe a questão psíquica de cada pessoa.
Mas por tantas vezes o adversário sabe da tensão, do que está acontecendo. Lebande cobre a sebra, e o teu corpo tem sentido todos esses ataques. E você tem sentido isso. E Deus manda eu te dizer: Lemande ou ekande que bandaria saia. Eu vou fazer você dormir muito bem. Você vai dormir tão bem. Você não vai mais acordar ande cobre a saia na área sobre tão mal. E até se confundindo, sem saber nem onde é que está. Já aconteceu isso. Que bande comandou benebia. Porque Deus manda eu te dizer: Reblanecando e becando subina, eu sou o seu Deus. Eu sou de becande neblaçaia, fiel diante da guerra e da batalha que você está enfrentando. Mas diz o Senhor: tira o medo, tira o medo, confia, lembra do que eu falei, lembra-te de mim. Quando vier os pensamentos e toda de blobe ande cobra sebra, essa tensão maligna do adversário contra ti, que alebande cobra seba nega nasai, lembre-se do que eu te prometi, lembre-se do que eu sou para você. Declare em alto bom som, de neblane conde nebane cando sobrebada sai, porque eu vou fazer o que é preciso pela tua história, pela tua vida, pela tua rotina, diante da tua casa, diante dos teus sonhos, diante da tua história. De quebleicante o cobade cadenabasoe candasai. Você crê? Deus está tocando agora no teu sangue. Remadecade cobecande essa. Pastor, mas eu não tenho um diagnóstico. Gente, tenha fé, tenha fé. Porque quantas vezes o Senhor cura sem você nem saber que está sendo curado? Quantas vezes o Senhor está curando e você nem sabe que está sendo curado ou curado? E eu quero que você receba agora a cura sobre o teu sangue. Receba agora. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Deus está com você. A forte mão de Deus está agora batalhando por algo que não está no teu controle, por algo que fugiu do teu controle, mas está no controle dele. Gente, o medo gera despersonalização, o medo gera falta aguçada de espiritualidade. Os receios e os procedimentos mais maléficos que alguém pode ter na vida é se permitir ser contrariado e contrariado pelaquilo que está vivendo, pelo que está acontecendo, e que o inimigo incita a todo custo, a todo tempo contra esse alguém. É lógico que tudo que agora está acontecendo acontece dentro de uma visão de desânimo, de complexo, de generalização, de medo, de ofuscação. É lógico que isso acontece agora, porque essa é a visão que o inimigo quer que você tenha. Que as coisas não estão acontecendo, que Deus não está fazendo, que nada vai mudar, que isso nunca vai ter um fim. Mas Deus manda eu te dizer: eu não vou deixar você sofrer do jeito que está sofrendo, ou viver da forma que você está vivendo, ou ter esses pensamentos e tudo isso interligado ao negativismo das coisas. Uma pessoa que se tornou negativista não é porque ela deseja. Uma pessoa que se tornou negativista não é porque ela quer viver do negativo. Uma pessoa que se tornou negativista é porque ela viu tanta complexidade, tanta coisa contrária à margem da vida, do que está vivendo, do que está passando, do que está acontecendo, que ela se cansou de olhar em volta e acreditar. Aí Deus agora fala através dessa palavra para impulsionar o teu coração, a tua alma, o teu espírito vivente, a continuar acreditando naquilo que Ele disse ao teu respeito, e não o que fulano, cicrano, beltrano disse, não o que dentro de casa se mostra, mas a visão complexionada, interligada a um prazo mais curto e real, do que Ele pode fazer por você, do que Ele pode mover por você, do que Ele interligará por você, porque Ele sabe muito bem o que é necessário acontecer diante desse episódio em sua vida. Muitos não irão saber ou desconhecer, muitas pessoas não entenderão o seu processo. De forma tão ridícula, elas vão tentar falar algo descabível para tentar te fazer ou desistir, ou entender ou aceitar do jeito que está. Mas o Senhor manda eu dizer para alguém que está aqui: não se conforme do jeito que tudo está. Não viva uma vida apenas por viver.
que malecanto cobenebia candia saia. Eu vou fazer tudo o que é preciso. Agora você caminha comigo. Você está de mãos dadas comigo. De Roman, de Necão, Blemária Seba. O Senhor mandou falar para alguém que sabe dos seus erros. Essa pessoa está aqui. Você sabe das suas falhas. Sabe que você errou com Deus. Se você for calcular, é inúmeras falhas, inúmeros erros. Você não sabe nem contar quantas vezes errou. E Deus permitiu algo acontecer, que malecando sobrecai, que te gerou medo, dor. Agora você sente que a tua alma está doente. Você sabe que a tua alma está doente. E agora você se voltou para Deus. De comandela sebra, e por muitas vezes você fica se perguntando se Deus realmente te perdoou, se realmente Ele está contigo, se realmente Ele te ama, se Ele vai fazer algo por você. E Deus manda eu te dizer uma coisa. Eu sei quem você é para mim. Como eu poderia te rejeitar? Como eu poderia abrir mão de você? E diz o Senhor, eu conheço tanto teu coração, eu conheço tanto as investidas do inimigo contra ti. Estou permitindo agora você passar por isso para ficar perto de mim. E se você entender que eu permito isso para te aproximar de mim, você não vai se distanciar. Lute contra a sua própria vontade. Lute, carregue a sua cruz e siga-me, renuncie a si mesmo. Porque assim diz o Senhor. Eu sou Deus poderoso para te fazer sorrir novamente. E eu vou te restituir a saúde, a vida. Sobre os teus sonhos. Eu vou te dar uma família. Eu vou realizar o teu sonho de vida. Eu vou fazer com que você valorize aquilo que por muito tempo ficou desvalorizado. Mas assim diz o Senhor. Porque eu não te daria mais uma chance. Porque eu não te daria mais uma chance. Eu sou teu pai. Porque eu não me compadeceria de você. Eu sou teu pai. Porque eu não me compadeceria da tua dor. Então, por essa razão, diz o Senhor, eu estou movendo a minha mão. Eu estou agindo por você. Eu vou fazer sobre algo novo acontecer. Fica na minha presença. Não se afasta de mim. Eu agora vou fazer o que é preciso para te interligar a mim completamente. E para te fazer viver. O que é preciso para o teu hoje, para o teu agora. Te fazer viver. O que é preciso para que nada mais se percorra, para que nada mais na tua vida aconteça apenas por acontecer. Quando Deus gera o medo sobre algumas pessoas, e quando Ele permite esse medo acentuado fazer parte do dia, e você já fica logo ansiosa, preocupado, será que vai dar? Será que não vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Não é porque Deus esteja te deixando na impaciência, no desassossego. É porque Ele está usando essa forma agora de te interligar para algo tão grande e tão súbito, sobre que o medo, a inconstância, o desafeto, tudo te interliga para desistir e parar. Mas Ele não vai deixar nada pela metade. Antes de você dormir, você vai fazer uma oração e pedir a Deus para tirar esse medo, viu? Todo dia você vai orar e vai pedir: Senhor, tira esse medo de mim.
Senhor, tira esse medo. Senhor, estou com medo. Senhor, tira esse medo de mim. E você vai orar todos os dias, Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, tira esse medo do que, Gustavo? Você sabe, o medo do futuro, medo das circunstâncias, medo do que alguém vai fazer, medo do trabalho, medo da porta se fechar e não se abrir, medo de não ser feliz, medo da pessoa não voltar, medo de não ter uma família, medo da doença, medo do problema, do diagnóstico. Tira o medo de que Alá decante o cobenária sai, porque eu estou com você. O salmista enfrentou uma ansiedade enorme, enclausurada com uma depressão. O salmista Davi passou por esse episódio. Ao se deitar e ao se ver tão tenso, ele pediu para Deus, pediu para o Senhor, para tirar o medo que estava interligado. O coração estava acelerado e os pavores da morte estavam sobre ele. Já pensou? Você que está aqui, comande, lebraçar. Eu sei. A pessoa que ia morrer pelo que estava sentindo no corpo. Pensou que era o teu fim. Aquele dia, pronto, era o meu fim. Pensei que eu ia morrer e acabou. Pavores da morte, como o salmista falou. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Mas olha o que diz em Salmos 55, versículo 22. Olha o que diz em Salmos 55 e versículo 22, escuta isso, que é muito forte. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entregue suas preocupações, os seus medos ao Senhor. Que nada coach sai. Entregue os seus medos ao Senhor. Entregue suas preocupações a Ele. Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo venha cair. Às vezes você passa por episódios onde é como se Deus tivesse que mostrar para alguém, para uma circunstância, para um ambiente, para um lugar, e para várias pessoas, para um acontecimento, para um acontecido da vida, para um ambiente da tua vida, para um âmbito da tua vida, que Ele é Deus contigo. E quando você tenta fazer isso por conta própria, pode não dar muito certo. Então aquieta-te, porque quem precisa ver ou entender que Deus é com você, quem precisa ver e entender que Deus é com você, no momento certo vai estar nitidamente aos olhos dessa pessoa. Sabe por quê? Porque acima do medo e da dor, existe um Deus que trabalha de uma forma profunda e poderosa para arquitetar e fazer além de que está diante dos teus olhos. Você viverá o que Deus tem e o que Ele vai fazer, e vai entender claramente que a todo tempo, a todo custo, a todo momento, Ele é o Deus da sua vida. Eu profetizo alegria sobre o teu corpo. Eu profetizo que você viverá sobre o que Ele tem para você. E tudo que é contrário cairá por terra, porque Ele se preocupa, Ele está atentamente com as mãos sobre você, sobre a sua vida, a sua casa, a sua rotina. E Ele vai fazer porque sabe do quanto o coração precisa receber mais dEle, mais da sua glória. Tu viverás uma alegria enorme. Eu te darei essa alegria enorme. Eu te farei viver essa alegria. Não será roubada de ti. Eu te darei vitória. Eu mostrarei que estou contigo, que eu me compadeço de ti. Eu me compadeço de ti. Eu sou o teu Deus, o teu Pai, e te fortaleço no meio do medo, no meio da dor, para te fazer entender quantas vezes for preciso, inúmeras vezes que for preciso, que eu estou com você. Não tenha medo, você não vai morrer, não vai enlouquecer, você não vai ficar à deriva, não vai ficar sem a família, sem o casamento, sem a história, sem a vida, sem o financeiro. Tudo que Deus te interligará e te fará viver
vai ser além, muito além do que Ele pode mover. Eu vou encerrando aqui, decretando para você somente isso. O que Deus tem para você e o que Deus moverá nas próximas semanas, nos próximos dias, aquietará o coração num absurdo tão grande que você vai dormir e quando você pensar nisso, você vai deixar de lado, nem vai se preocupar mais, vai deixar nas mãos de Deus, porque o maior dos maiores está contigo. Quem intentará acusação contra os ungidos de Deus? É Deus que fortifica você. Você viverá o que Deus tem para a sua vida. Um beijo no coração. Eu vou ficando por aqui. Tenho só 20 segundos. Um beijo no coração. Eu volto na quarta-feira. Amanhã pode ser que eu tenha live também, porque tem a oração na igreja. E pode ser que eu faça oração também, tá? Pra gente entrar ao vivo aqui na terça-feira, né? É bom. Vamos fazer isso. Deus abençoe. Eu amo a sua vida. Eu volto a qualquer momento nos stories. Ore também pela minha vida.